Sempre tem pauta, Rafael. Vocês estão muito Olá, engraçadões pessoal. hoje. O Uma meme não boa noite perde a a graça, todos. né? Então, Boa noite. hoje estamos aqui reunidos para mais um Clube do Filme. Depois de Pegar a chance atrasar de falar, mais. boa noite, criançada. Oh, putz, é verdade. Agora já foi. Mas estamos aqui depois de atrasar mais algumas semanas. Como é de praxe, a gente já tá acostumado aí, pessoal. Hoje vamos falar sobre um filme nacional que deu. Que nem só de Cidade de Deus e Tropa de Elite vive o cinema nacional, então estamos aqui para trazer essa, essa pérola, eu já digo isso. Esta pérola. Mas antes de revelar qual é o filme que vamos falar, até porque não tem nenhuma revelação, já que já tá o pôster já tá ali na stream, mas antes de começar mesmo a falar, eu vou apresentar esta mesa para debater o filme e começando por ela, a nossa pessoa que traz charme e simpatia à produção desse programa, senhorita Bárbara Marques. Olá, não é B de Bozo. Nossa, foi o melhor que eu consegui. E também aqui na locução, trazendo sua voz garbosa e macia, senhor Matheus. Olá, como vão vocês? Aqui diretamente dessa caverna reverberante. E também aqui tirando suspiros da audiência maromba e provocando inveja nas donzelas da audiência, com seus belíssimos cabelos, senhor Fael. Ué, a única donzela que tira o fôlego é minha amada, que está aqui do lado. Ele voltou pro Bárbara, paeiro, não é muito B. bom. Mas é isso aí, boa noite, pessoal. E se alguém tiver sugestão de aspirador, manda aí. Tô precisando de um. E também nosso correspondente Terras Internacionais, senhor Faero. Olá, boa noite. Espera só um pouquinho. Vamos lá, Barão. Pronto. Que isso? Esse cara se preparou pra mim. Esse aí eu tava 3 semanas segurando essa aí. Então, foi porque a gente ficou. E também aqui trazendo felicidade e alegria e às vezes alguns ilícitos. O Beck, o host da mesa. E como eu disse, hoje vamos aqui falar do filme nacional chamado Bingo, O Rei das Manhãs. E esse era o momento que eu ia pedir para a pessoa que indicou o filme fazer a sinopse. Só que fui eu que indiquei esse filme dessa vez. Então eu não me preparei a sinopse para dizer. Então eu vou dizer só um breve resumo, que a gente vai falar sobre o Gustavo, um ator de pornô chanchada, que consegue um contrato para ser apresentador de um programa infantil e ganha de muito sucesso, só que tem um porém, ele não pode revelar que ele é esse apresentador. E a gente acompanha essa história e esse conflito dele que queria ser famoso e consegue a fama e não consegue ao mesmo tempo. Então, vamos aí. E para abrir os trabalhos, nossa pergunta de praxe, assim, né? Expectativas. Alguém já tinha visto filme? Alguém já esperava o que vocês esperavam? Bem, é um filme baseado em fatos reais. Então a expectativa que eu tinha era muito em cima do que eu conhecia da história. Pra quem não tem essa informação, é em cima do palhaço Bozo, né? Então eu sabia que que ia ser o tipo de pessoa que ele ia apresentar ali, eu só não tinha muita noção de como isso ia ser desenvolvido ali no filme. Mas eu tinha mais ou menos uma noção do que se tratava por conta disso. Mesmo sabendo, confesso que minha expectativa era neutra, assim, tipo, não tava esperando nem que fosse excelente, nem
muito ruim, assim, bem neutro. Bom, no meu caso, eu fui até fazer uma pesquisa aqui rapidinha. Eu nasci em 91 e aparentemente parou de passar o Bozo em 91. Porque eu tava tentando relembrar aqui e eu não lembro nada da minha infância de vendo algo, de assistindo o programa dele ou algo nesse sentido, sabe? Então, foi muito na vibe, assim, de tipo, de conhecer a história mesmo. Acho que não tinha nenhuma expectativa em si de como seria a história, de fato, assim. Acho que foi mais. Esse filme foi mais ir na. Digamos assim, seguir, ir na onda assim, do que o filme ia trazer mesmo. Tava bem, tipo, sem saber o que pensar do filme de fato. E acho que, pra mim, foi mais ou menos nessa vibe, assim, já que eu não conhecia nada da história. É a mesma coisa pra mim, também nessa vibe de querer conhecer, porque é um personagem famoso e tal, mas que acho que foi um pouco antes da gente, né, que passava na televisão, então a gente não pegou. Sim, sim. Eu acho que. Uhum. Pode falar, pode falar. Não, é que eu acho que na época que eu lembro dele, que eu lembro quando eu era criança tinha bastante coisa assim, mas eu não tenho uma lembrança do programa, eu lembro de CD, bonequinho, esse tipo de coisa, sabe? Acho que eu peguei o finalzinho dele, alguma coisa nesse sentido, porque as lembranças que eu tenho são muito mais do merchandise ali do que da apresentação, assim. CD que eu digo disco, tá? Que não tinha CD na época, não. O vinil. Viu? O Matheus? Eu já tinha assistido o filme, porque falei, cinema nacional falando de um assunto bem diferente do que geralmente se pega, apesar de que fala de televisão é alguma coisa, enfim. Ah, eu queria ter reassistido mesmo, tipo, foi bem legal ter reassistido, porque eu lembrei de bastante coisa do filme, bastante coisa da história, e ah, eu achei o filme mais parado da segunda vez do que da primeira que eu assisti. Essa foi a diferença nas avaliações. Talvez seja porque da primeira vez tinha toda a surpresa e tal da história. Mas daí da segunda foi um pouquinho mais tipo, beleza, um pouquinho mais calmo. Mas eu já conheci a história do Bozo, do Arlindo Barreto, por causa de alguma visita que ele fez em igreja e tal, e daí eu lembrava dessa história de como tinha sido a vida dele, assim. Ele fala bem menos detalhes, o filme é bem mais explícito nesse sentido. Então tem esse lado também. É um bom filme É, pra acompanhar a vida dele. eu também eu já tinha visto o filme. Eu queria rever. Eu usei também um pouco de desculpa isso. Mas eu não sabia que, tipo, pelo contrato dele, ele não podia revelar quem ele era. Isso eu não sabia, tipo assim, que ele viveu nesse anonimato, assim. Eu fico me perguntando se Mas, tem outras figuras que também, tipo, fofão, essas coisas que a gente não sabia quem era, se também tem alguma coisa contratual, assim, segurando. é, e teve tudo isso, assim, né? Eu já imaginava pela época que foi que rolava, tipo, as loucuras que era, mas não saber que conhecer a história dele, assim, foi bastante. Eu não diria chocante, porque acho que não é bem a palavra certa, assim, acho que foi mais surpreendente, assim, porque não era bem o que eu imaginava que seria trabalhando no segmento que ele tá, tipo, no estilo de programa que ele trabalhava. Então, mas foi bem surpreendente. Então, minha expectativa. E por coincidência, eu tava com uma expectativa que seria um filme mais de comédia. E não foi mais com um drama, assim. Então, foi uma expectativa boa também. E é isso. Alguém já conhecia do Bozo já? A história do antes? Cara, não conhecia. E uma das coisas que eu depois, tipo, nem raciocinava isso, por exemplo, era tipo, sei lá, já existia lá nos Estados Unidos, né? Então, tipo, um programa que veio de lá, assim, que a ideia do programa que veio de lá.
E eu não fazia a mínima ideia, assim. Fui descobrir com o filme mesmo, assim. Nem passava pela minha cabeça, assim. Que nem eu comentei. Pô, minha infância, que eu me lembro, eu não tive, eu acho, quase nenhum contato com, com esse personagem em si, né? Tipo, mas pelo filme, pô, parecia que fazia um sucesso estrondoso. Então, eu conheci um pouco da história, assim, meio que por cima de ouvir aqui e ali, assim, comentar, mas eu não sabia, tipo, detalhes, assim, tipo, como foi mostrado no filme. Mas eu Mas, tipo acho que assim, eu já sabia que era, tipo, um negócio que veio dos Estados Unidos, assim, não um negócio tá. brasileiro. Você tinha um pouquinho mais ainda, com um pouquinho mais de conhecimento. Eu sabia que tinha figura Bozo, assim, né? Bingo, né? Vou chamar de bingo. Tinha figura bingo, mas eu não conhecia nada. Zerado, assim, a questão de Hum. história, sabe? Entendeu? E agora pensando assim, então. Só uma coisa assim, o filme ele é inspirado na história da real do Bozo e do. Eu esqueci o nome dele. Arlindo Barreto. Do Arlindo Barreto. E eu imagino assim, isso depois eu vi depois. Aí, na verdade, a história do o filme era para ser chamado Bozo, mas por questões contratuais eles não podiam usar, tipo, a marca do Bozo ainda. Então Bozo é uma ficou marca, Bingo. É. não é uma pessoa. Então aí foi vendido muito como inspirado, mas basicamente o filme é a história dele mesmo. Então. Mas vamos lá, a gente começa o filme conhecendo o nosso personagem. Qual que é o Augusto? Que, como alguém dos anos 80, né, tava trabalhando ali na pornô chanchada. Que revelou muitas atrizes e atores bastante conhecidos hoje em dia e passaram por essa época aí da show. Só que, se eu não me engano, nos anos 80 já era acho que podia ser o declínio Sim. desse, desse, Eu acho desse interessantíssimo cinema. isso. Que às vezes a gente conversa com o pessoal mais velho, eles ficam criticando as coisas que tem na TV e não sei o que, mas se a gente for fazer um retrocesso, nos anos 90 os programas já eram bastante duvidosos, e se você cada vez que você vai voltando mais no tempo, você vai passando por umas chanchadas, esse tipo de coisa assim. Então, é interessante, porque é quando essas pessoas eram jovens, né? As pessoas que hoje criticam a televisão atual. Uhum. E pelo Não, filme parecia que tinha bastante gente querendo assistir o Abajur de Carne. Lotou cinema, o negócio. No cinema lá, tinha bastante. Abajur de carne é ótimo. né, pior que na minha adolescência, né, eu ainda tive contato ainda com alguns filmes dessa época, assim, né, E, tipo, era bem tipo, não era bem escrachado, porque os filmes não tinham uma história nenhuma. As atuações também nem se fala. Mas era algum motivo, desculpa, pra enfiar uns peitinhos, umas atrizes de coisa lá. Então. E o pessoal fazia muito sucesso dessas coisas, assim. Acho que. Eu não sei, tipo, Dona Flor e Seus Duas Marias entra nessa. Entra, tipo, pode ser considerado, porque ainda, tipo, tinha. Eu não lembro dele ser tão apelativo com as cenas de nudez e tal. Eu não sei, porque Mas senão você era tem bem que entrar bacana. com o Zé do Caixão, os outros assim também que. É. Não sei se Dona Flor é poderia entrar com chanchada, assim. Não, mas eu não digo uma pornô chanchada, mas acho que era bem influenciado por esse tipo do cinema como era feito nessa época, assim. Que Justo. era o que dava dinheiro. Né? Mas. Foi. E a gente já vê que, assim, o personagem o que eu achei interessante, assim, que ele já era ele já era famoso, mas ele não tinha acho que o reconhecimento que ele queria. Então, volta. E algum outro filme que a gente falou antes, até, que era Bird. bem isso, assim.
Isso, do Birdman. Birdman. Mas o dele é Ele bem- interessante porque ele mostra, assim, ele é filho também de uma atriz famosa, né? Então, Sim. ele tem as atuações dele e ainda como que eu vou falar? A herança do reconhecimento da mãe também. Uhum. Que já tá esquecido ali, já tá na geladeira, como eles falam hoje, há um tempo também, né? Que ele junta o sofrimento dele com o sofrimento da mãe também, de estar meio que deixada como um... Não é apresentadora que fala, mas de um show de calouros, Uma jurada. jurado. Que é algo que acontece bastante, assim, que os artistas de emissoras muito grandes sempre falam, né? Tá preso no contrato ali com aquela emissora, mas não tá sendo usado, e eles ficam meio que inventando uns programas só pra manter ali. Só pra manter. Na geladeira. Pra manter. E foi. E também a gente conhece a mãe dele e o filho dele. A gente já descobre que ele já é divorciado. E tem aquele detalhezinho de que ele pega o novo relacionamento da. Acho que é um novo relacionamento não, acho que é tipo, a mulher dele tava ganhando, sendo bem mais sucedida do que ele lá também. Então ele pega. Acho que ele também tinha esse tinha um pouquinho preferiu a mulher. Ela tava numa Mas. novela, tipo, no horário nobre ali Isso, ela da era atriz Mundial, também, né? né? Novela das Mundial é Oito. bom. A Mundial. No Mundial. TV, Sutil. ela até TVP, né? Uhum. Corrente. Que no caso, na vida real, era SBT. Nossa, isso eu gostei demais, as recriações de identidades e tal, pra Sutil. ser próximo para diferente. E pô, mas foi tipo assim, dessa parte, logo de cara, eu não sei se com vocês foi assim. Logo de cara eu criei uma. Eu gostei do personagem do Augusto lá, que tipo, ele era mais crachadão e tal. Mas também da relação que ele tinha com o filho dele lá também. Que assim, ele. Eu não colocar. Eu acho que ele não ganha o prêmio de pai do ano, assim. Antes do, tipo, antes dele ganhar antes do sucesso dele, assim, só tava ali fazendo o básico, né? Mas ele tinha uma relação saudável com o filho ainda. Aí Então, ele no começo, ele é muito fofinho ali com o filho dele. Eu achei bonitinho. Eu não sei se vocês estão Só- ligados, mas ele levou o moleque pra filmagem da pornô chanchada. Então. Tem... Nos anos 80. Ele não é uma Anos pessoa 80, responsável. Ele não é uma pessoa exatamente. responsável. E, Exatamente. tipo, não tem, assim, muito... Aí, tipo, ao longo do filme isso descarrilha completamente. Ele não sabe, tipo, lidar com a vida profissional, a vida pessoal, assim. Ele não sabe, tipo, gerenciar as coisas. Tipo, leva o filho pra gravação da porno chanchada e coisas do tipo. Ele como, tipo, pessoa, a forma como ele interage, assim, ele é, tipo, carismático, ele é fofinho e tal. Na parte de, tipo... lidar, cuidar da própria vida, ser responsável, assim, é meio Eu acho que um você falou uma desastre. palavra muito boa, assim, que ele é carismático. Então É. ele segura as relações dele no carisma ali. No carisma, sim. Uhum. Não necessariamente que ele saiba ter relações saudáveis, assim, até... Ele Não, tinha um mas pouco de eu dificuldade acho de entender. Pode falar, Matheus. Vai. Não, é só eu falar de fato mesmo, pode falar. Que eu ia comentar assim que dá pra você perceber esse lance aí do. Que ele tinha algumas coisas assim no sentido de. Até no começo mesmo que. Ele queria, pelo que eu entendi, ele meio que queria. A ideia dele, eu não sei se ele queria parar de fazer os filmes, tipo no chanchado que ele tava fazendo e tal, e querer fazer uma novela, alguma coisa, que aí a ex-esposa dele arruma um trampo pra ele numa novela, né? Tipo assim, tinha que chegar, falar uma frase e beleza, tá ligado? E segue o jogo. Aí o cara já queria meter um improviso ali, tipo, vou fazer meu nome e tal. Eu falei assim, pô, meu cara, você podia chegar mais suave, né? Não precisava mandar a loucura logo do início aí. Tentar. Então, tipo, uma pessoa um pouco
Ele é impulsivo também, né? Exatamente. Bastante impulsivo. Ele é o tipo de pessoa que, quando dá certo, dá muito certo. Grandes Mas riscos. também, se der errado, dá muito errado. E a gente vê as duas coisas no filme. E eu acho que era bem. Bem do que o Fael falou também, né? Ele. Ele era famoso, mas acho que não era a fama que ele queria ali. Então. Ele Eu acho que queria, é tipo, tipo. tá na novela e tal. Não é, é bem quase como eu vi antes, o pessoal fala que a gente dá muito. Pelo menos em relação ao cinema americano, a gente dá muita moral, tipo, pra ator de cinema. Mas que, na verdade, tipo, eles acham que tá atingindo sucesso quando eles viram protagonista de uma série, tipo, de sucesso lá. Então, que é quando eles, acho que, sei lá, eles fazem dinheiro, fazem sucesso. Acho que era a mesma coisa que, tipo, ele tava no filme pornô chanchada lá, né? Mas ele não tava na novela das 8, assim, que passava. Então, É acho que que é isso. o Pedro Bial fala lá pra ele no começo do filme. Esses filmes dão, tipo, 2 milhões de pessoas assistem, mas a novela é, tipo, de ser 30 milhões toda noite, assim. O negócio, assim, é É, tipo, ele fala que é muito mais, e tanto que, tipo, no começo tá aquele negócio, né? A ex-esposa chega de carro, daí ele, ela tá com carro novo, tipo, meio que já dá a entender, assim, que ela tá bem sucedida, tá comprando carro, e ele tá meio numa vida mais humilde, assim, então ele quer mais. Rolou uma inveja, né? Rolou uma Quer inveja. crescer, com certeza. E ele quer crescer mais, assim, né? Por isso que ele quer tentar arrumar o papel na televisão. Isso porque eu tenho a sensação de que ele já era uma pessoa com uma condição de vida boa pra época. Visto que, sei lá, o cara mandava os inglês, tá ligado? Na época, eu não sei se era muito comum É. qualquer pessoa saber falar inglês relativamente fluente, assim. Aparentemente no filme parece que é fluente, assim, quando ele vai conversar com um produtor lá. Eu É Então, fiz isso aí. fluente, mas falta um vocabulário, assim. Tem hora que ele manda É. uns I have uma ideia. I have uma É que ideia. eu tive a sensação, assim, de que é muito mais por conta do sucesso da mãe do que por conta do sucesso dele, assim. Porque É ele bem isso tem mesmo. a casa da mãe. Ela tá, tudo bem que a gente comentou, ela tá na geladeira e tal. Mas ela, aparentemente, era muito famosa antes. Mostra, tem uma lembrança mais pro final do filme dele criança com a mãe, assim. E aparentemente, a casa que ela vive é uma casa confortável também. Ela teve uma carreira de sucesso que deu pra ela, tipo, uma vida ali mais confortável, né? Naquele ponto. assim, acho que ele não. Mas ele não. Ele, tipo, acho que pra uma pessoa, entre aspas, normal, ele tava bem de vida. Tipo, ele tava bem de vida. Não tava podendo viver confortavelmente. Tipo, não tinha nada, tipo, sem ter nada faltando pra ele ou pro filho dele lá. Então, Sim. tá. E o que Até pega pra ele, tipo, era que ele queria além daquilo ali. Não queria só Eu, acho que tem eu até um tô. pouco do risco dele em cima disso, assim, porque é quando você já tem o básico garantido, que você arrisca desse jeito, assim, de comprar briga com gente muito grande, essas coisas, quando você tá passando muito aperto, assim, é difícil você criar essa personalidade. Pode acontecer, mas eu acho mais raro. Eu tô olhando aqui umas Wikipedia aqui de algumas das pessoas e acho que a mãe do Arlindo Barreto, né, de verdade, ela vinha de família rica, assim, já, então ela meio que já vinha de família tradicional, assim, rica. Então já, tipo, já tinha um patrimônio, pelo jeito. Ele tinha um Fit 147 nessa época, pô. Era Isso é, mocarrão. isso é bom? Ele tinha uma linha, ele tinha É. uma linha de Eu manjo de telefone em carro. casa. Verdade, Exatamente, cara. Exatamente. Vários indícios que ele era uma pessoa que tinha um Tinha poder secretária aquisitivo. eletrônica. Uhum. Verdade. Mas Pois a é. secretária já. Ele tava boladão já na grana.
Mas aí Ah, é foi daí verdade. tem o desentendimento lá não dá certo sendo figurante na novela. E aí, por um acaso, ele cai num teste lá do novo pra ser o Bingo, novo programa que a TBS, adorei esse nome, tava trazendo dos Estados Unidos pro Brasil. E pra mim, tipo assim, é a melhor cena do filme. O teste dele lá zoando o gringo. É muito bom. É uma boa cena. Eu me compadeço muito da coitada diretora da Lúcia lá. Sim. Que eu consigo ver o constrangimento dela. Aquela sensação, o que que eu faço? O que tá acontecendo? E o cara gostou, o que que eu explico pra ele? É, tipo, é que ela fica numa sinuca de bico. Porque o cara tava destruindo todos os outros candidatos. Aí quando cai um que ele gosta, não é pelos motivos que ele acha que gosta do cara, né? E isso Aí tem permanece, né? que. Ninguém tem coragem de falar assim, ó, esse cara tá falando Uhum, altas bobeiras. uhum. Tava todo mundo rindo. É isso aí que importa pro cara, né? Sim, e aí ela Ué, foi. Opa, o Matheus Matheus tá caindo lá. Voltou. deixa eu também. fazer um comentário. Ele ganha o papel fazendo todo mundo rir, o que é tipo o que o palhaço deve fazer, e é, 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 figurativamente chutando a bunda de um cara convencido e tipo poderoso, que é justamente o que o outro, quando ele faz estágio lá com o palhaço, ensina pra ele que isso que é o que faz as pessoas rir também. Então ele já tem ali o palhaço nele, ele já tem o espírito do palhaço. É, foi de forma instintiva ali essa cena, né, dele fazendo isso. Uhum. Que foi muito bom. Ah, cara, foi tipo o. Pensa, tipo, tinha que fazer algo diferente. Então, jogou. Ele já tinha ido fazer um teste lá, que poderia não dar certo. Ele foi lá ficar aí nesse aí só de graça. Então. E inteligente também, porque ele tipo, sabia que o cara não falava português, né? Então ele podia falar o que ele quisesse. Aí, tipo, e é uma coisa que, tipo assim, uma coisa que eu acho muito ruim na personalidade dele é ele, o quanto que ele realmente não consegue agir de forma racional, assim, ao longo da história e ele acaba se autodestruindo. Mas uma coisa que eu tenho que elogiar, que eu acho legal, é a visão, assim, a inteligência dele, tipo, e a proatividade, assim, porque ele vai fazer papel para vai fazer teste para um papel na novela, aí ele vê o bingo, conversa com a mulher e fala, já vê, opa, isso aqui é uma oportunidade melhor, aí ele vai lá. Quando chega lá, ele já vê, tipo, o cara não fala português. Vou mandar umas besteiras aqui em português, ele não vai entender nada, mas todo mundo vai rir. Aí, tipo, depois, quando entra na parte que depois a gente vai falar, mas ele tá querendo aprender a ser um palhaço melhor, ele vai atrás, ele vai aprender, né? Ele vai pesquisar e tal. Então, essa é uma característica que eu acho bem legal. Ao mesmo tempo, assim, é um pouco por conta do impulso, né? Porque é a mesma coisa que fez ele perder a chance na Mundial. É o mesmo É o impulso ali. impulso, é essa linha condutora, só que às vezes é usado para o bem e às vezes é usado para o mal. E ele não sabe muito bem usar só na hora certa, ele usa para tudo. O default dele. Mas é esse impulso que empurra ele mesmo. Como você falou antes, assim, tipo, ou ele dá muito certo ou ele dá muito errado. Então, Grandes ele não riscos. tem o meio, ele não tem o meio termo. E aí, foi isso aí. E realmente, vê, o personagem da Lucy, ele, tipo, ela devia sofrer produzindo aquele programa, cara. Nossa Dá senhora. um dó. Dá A muita moça dó parece dela, que ela cara. tá a ponto de explodir de ansiedade, assim, a qualquer momento. Assim. Controlar a impulsividade, né? Difícil. É. E o que mais me compadece, assim, é que, tipo,
não é só ela na posição de diretora tentando controlar o funcionário ali. É que, a nível pessoal, ele vai contra as coisas que ela acredita também, né? Então é tipo assim, não só no trabalho, mas na visão como pessoa. Então é tipo, é duas coisas que ela tem que passar das próprias barreiras pra aceitar. Não, pelo meu emprego. É, e tem isso ainda, tipo, acho que era a primeira vez que ela tava produzindo um programa, não é? E ainda tinha isso e foi cair com aquele cara lá que. Tipo, que depois parando depois que você conhece o personagem, tipo, você começa a ver, tipo, ele era meio que uma bomba relógio, assim, tinha tudo isso, o ego dele, as drogas, e então tava tudo certo pra dar errado. Tem uma coisa que Mas- acontece também durante o filme, assim, que igual essa bomba e o jeito que a gente falou várias coisas que ele vai conduzindo de um jeito que atrapalha a própria vida dele, mas ele atrapalha em volta também. E ele influencia demais as pessoas em volta. E não é um negócio assim, porque eu sou um exemplo ruim e as pessoas vão me seguir. Ele racionalmente quer ver as pessoas se quebrando, igual ele tentou fazer com a própria Lúcia lá. E ele gosta de ver as pessoas entortando também. Eu não, tipo, isso foi uma visão que, tipo, que eu tive assistindo pela segunda vez. Que da primeira vez que eu assisti o filme, eu achei, tipo, eu coloquei, tipo, toda a culpa que aconteceu dele errado. Não toda a culpa dele, mas, tipo, o motivo dele ter dado errado tipo, na vida, assim, no derrocado, foi tipo, culpa do cinegrafista lá, do câmera. Que já chega, faz aposta com ele, depois pega e já chega dando droga pra ele. Mas assim, o cara lá tipo, só foi um facilitador. Se não fosse ele, teria com certeza outra. Tipo, ele conseguiria se afundar naquelas coisas de outra forma. Então, a culpa é literalmente só dele ali, não tava. Até porque o cinegrafista também interferia com outras pessoas e foi ele que, tipo, ele não conseguia fazer essa facilitar a vida para outras pessoas. Não é como se ele foi, tipo assim, ele batalhou contra a vontade de utilizar drogas, né? Tipo, o cara chegou e falou, você quer? Aí ele falou, quero. Tipo, não teve nem esboço dele de, tipo, pensar sobre, sabe? Sim. Ele Não, já é que dá pra. tinha uma propensão bem forte a fazer isso, não é que E também não é Daqui. como se, tivesse tipo, eu acho que não é como se ele também nunca tivesse usado antes, assim, tipo, eu pelo menos acho que o filme não passou isso, não, tipo, eu acho que ele já chegou lá, ele já gostava já. Ele Não pareceu bem foi à o, vontade. não Exato. foi o cinegrafista que Não, então, é que introduziu pra ele. é que eu falo isso, é que da primeira vez que eu vi o filme, eu interpretei isso como se fosse sabe, o anjinho e o diabo que fica no ombro, tipo, o anjinho era a produtora lá, tipo, tentando fazer o programa fazer dar certo, e o outro tava ali só pela bagunça e tal. Ah, Mas não, tipo, não tem nada a ver com isso, tipo assim. O diabo já era ele mesmo ali, não precisava do câmera lá pra dar os conselhos errados. Ele já tava no erro já. E aí foi. E depois tipo, ele consegue o papel, vira lá, e eu imaginei, diga aí. deixa eu fazer só um comentário, o cameraman lá, ele chama Vasconcelos, que é pra mim é, tipo, muito nome, assim, de, tipo, o cara do serviço, assim, o cara da repartição pública, assim, o Vasconcelos, assim, ô Vasconcelos, vamos lá resolver esse negócio aqui. Tipo, tá tudo certo aí, Vasconcelos? Pô, toda hora que eu olhava pra esse cara, eu só conseguia pensar no Julinho da van. Só vinha ele na minha Beleza, cabeça velho. toda vez. Não tinha Pior. outro pensamento. Pô, teve uma ponta ali, eu não sei se alguém Me reconheceu, fez pensar. mas
Alguém conhece, tipo, vocês conhecem o bloco do Jacaré Banguela? Eu lembro Não. disso, é antigão isso aí. É das antigas Então, esse aí. então o cara que era dono, ele aparece lá na. Ele é um dos palhaços Capaz. do coisa. Sério? Aham. Que, tipo, é o que, acho que é o. Tipo, é o que é dispensado logo antes dele, tipo, ele sai de. Porra, sério, tipo, peguei 8 ônibus pra chegar aqui, assim, então. Ele é tudo puto. E Jacaré Banguela. aí. Pois é. E aí foi. E Rodrigo o que eu ia falar, Fernandes. né? Fazendo, aparentemente, ganhando uma vida. Fazendo a vida nos Estados Unidos. Será que ele tá na greve dos roteiristas lá? Porque ele foi lá pra fazer cinema e tal, assim. Ele tava, tipo, atuar. Chegou a atuar e dirigir um filme. Jacaré Banguela? Sim, Cara, Sério que tem um. Ele chama o Rodrigo Fernandes, tem um ator canadense chamado Rodrigo Fernandes? é muita Coincidência. coincidência. Foi. Nos perdemos, eu Mas, acho. acho que sim. Ele, ele conseguiu, tipo, assim, ele conseguiu o emprego lá como bingo, né? E, cara, aí sim vem, acho que é a parte do o jeitinho brasileiro, que quando você pega um negócio você sabe que não vai dar certo, sabe? Você, tipo, acho que você pega, devia ler aquele roteiro lá, tipo, via que, não, isso aqui não, tipo, não vai funcionar pro público brasileiro e tal. Brazil is not for beginners. O público infantil brasileiro, a gente já começa Brasileiro, cedo a zoeira. Nossa, pois é, tem isso ainda. Ai, ai. Vê que o não pega tipo, e nessa hora acho que pra mim é uma das genialidades dele, tipo, genialidade assim, foi um dos pontos fortes dele que ele sabia que aquilo ele não ia funcionar e você vê que ele toda hora tentando convencer a Lúcia a fazer do jeito dele lá, O que eu pra acho ver que ia interessante dar. é que ele não foi o único que percebeu que não ia dar certo. Pelo que eu entendi, as outras pessoas também acharam assim, whatever, mas ninguém teve a coragem de falar assim, ó, se o negócio fez sucesso lá fora, de mudar isso aqui, meio que todo mundo tava trabalhando no garantido, né? Aí entra o que o Fairo falou, é um negócio dele arrisca mais, Uhum. tentar um negócio diferente. Porque no fundo as É. outras pessoas também davam a entender que sabia que era bem fraquinho pra cá. Mas nesse ponto ele foi um pouco mais comedido, porque ele ainda aguentou uma semana até começar a improvisar. Mas eu acho que é porque não tinha muito como mesmo ali naquela situação. Ele tentou, 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 e eles basicamente falaram, olha, você vai ler o que você tá aqui, senão a gente, tipo, procura outro bingo. Aí ele foi. Bom ponto, porque aí quando ele muda é quando realmente o Ibope tá muito baixo e É ele ia quando perder de já qualquer meio que forma. já tava. Ele É, aprendeu já, de ele qualquer ia perder de forma. qualquer forma e meio que já tava até eles lá, a Lúcia e o diretor lá americano já estavam meio que, tipo, desanimado, assim, né? Isso não é muito Aí louco? Ele é é tipo, forçado. vou improvisar, sei lá. Eu achei engraçado isso, porque ele tá, tipo assim, eles botaram a culpa nele como se ele fosse, se a gente não subir o Ibope, a gente vai te trocar. Só que o negócio que ele faz é todo pautadinho, assim, então você vai culpar o cara de estar fazendo um negócio como Mas que mandam? eles não estavam tendo a visão dele, né? Tipo, a visão deles é, isso aqui faz sucesso nos Estados Unidos, então tem que fazer sucesso aqui também. Se já tá provado que isso faz sucesso. Se não tá fazendo sucesso é porque é o Culpa ator que não dele. tá entregando certo e tal. E só tinha que todo aquele. os cara só esqueceram que não é Não é o mesmo país. não é a reprodução científica, tá ligado? Tipo, eu vou fazer o mesmo experimento que eu fiz num país, eu vou fazer aqui e vai Não, dar o mesmo resultado, né? não, mas mesmo Não é. assim, não, mas nem assim, tipo, isso nem é científico também. Se o ambiente mudou, o resultado vai Já mudar era. também. É. Exato. Mas também tem todo aquele negócio de manda quem pode, né? Os caras investiram uma puta grana pra comprar os direitos do programa e tal, e eles queriam fazer. Provavelmente, tipo assim, provavelmente não era
a equipe criativa que tava pautando esses roteiros aí, né? Foi o. Devia ser o dono, os caras lá. Então, Eu fico imaginando tá bom. quando foi que eles perceberam que só botar o desenho sem ninguém apresentando também funcionava, assim. Porque na época era um monte de. Tipo, a Xuxa, Mara Maravilha, Eliana, tipo, Bom Dia e Companhia, TV Cruz, sempre tinha um entertainer, assim, entre um Ó, desenho e outro. Aí chegou um momento que. mas. Não, mas pera aí. 2 pontos. Primeiro, não fale mal TV Cruz, era muito da hora. Era muito legal. Não Já fale era mal, eu outra assistia. dinâmica também. Não, não É, falei mas mal de nada, não, mas tinha é. historinha, era legal. Segundo, saudades. Segundo, não, mas aí, tipo, não, mas assim, funcionava, pelo menos naquela época funcionava, porque, tipo, o Bozo fez muito sucesso, a Xuxa fazia sucesso, tipo, o pessoal mandava cartinha, ligava, não sei o que, tipo, não Interação é ali, real, né? funcionava, tipo, se passasse só desenho, ia, tipo assim, é melhor naquela época, pelo menos, com esses apresentadores do que, tipo, se fosse só desenho. Aí hoje em dia já acho que não. Hoje em dia nem Mas tem eu mais, acho que é né? mais. Desenho. Eu acho que é a mesma vibe de, tipo assim, criação de ídolos, né? Acho que era essa a ideia. Sempre tem o lance da É. criação de ídolo. Você precisava criar um ponto onde você pudesse gerar uma marca em cima daquele ponto, né? Você precisava ter uma representação daquele ponto. Não necessariamente, tipo, ele vai ser só o apresentador, ele vai ser a capa do caderno, ele vai ser o disco e não sei o que, mais Chega. isso. É a mesma coisa que você pegar hoje em dia, se você for transportar para hoje em dia, se eu for fazer o paralelo, eu colocaria, por exemplo, os ídolos K-pop para a juventude. É a mesma coisa, Colocaria mas o streamer Ninja, sei lá. Já deve ser coisa antiga, certeza já. Que eu tô o meio por fora. streamer, é. É. Mas tipo assim, no sentido de você ter tipo caderno, tá ligado? Tipo disco, série e não sei mais o que, sabe? Então, Agora que você falou, se eu tivesse colocando assim só os desenhos e propaganda no meio, eu ia estar ganhando só propaganda. Mas quando você cria, realmente, aí você consegue gerar muito mais coisa em volta. Eu tava tendo essa conversa esse fim de semana sobre se a gente tem ainda essa criação de ídolos que a gente tinha nessa época, porque eu tava vendo o documentário da Xuxa lá. E daí surgiu essa dúvida de, tipo, a gente ainda tem essa estrutura de, tipo, uma figura idolizada nesse nível? E daí foi exatamente, o comentário feito foi exatamente sobre bandas de K-pop, grupos de K-pop, que é tipo, beleza, a gente ainda tem esse público. Mas eu acho que aí entra os streamers também, assim, uma coisa mais nacional. Tem bastante dos influencers, né? Acho que, influencer tem bastante, tipo, acho que youtuber de, tipo, de canal infantil, assim, é, tipo, grande pra caramba. Você vai, livraria, tem, tipo, livro do no Felipe Neto também já, né, nem, Lucas sei Neto. lá, livro do menino lá, como é que chama o Jogador de menino LOL, lá, sei lá. Gato Galáctico lá, essas Ah, tá coisas. ligado. É. Então, Sempre tem o rosto pra virar uma marca ali também, né? mas eu vou mais nessa linha assim do sentido de ter um trabalho assim, é porque de certo modo os streamers eles acabam tendo um foco, né? O que eu mais vejo se assemelhando mesmo no sentido de que é parecido com aquilo seria a galera do K-pop hoje mesmo assim que tipo tem uma legião de gente vidrada, tá ligado? Tipo, galera, sei lá, faz tatuagem da pessoa no corpo, uns É que negócios esse é assim. novo, né, também, mas a gente já tinha, sei lá, o pessoal que faz o mesmo sentimento com Beyoncé, Taylor Swift. Exato. Exato. Uhum. Grandes divas E, pops. cara, e é engraçado que a gente vê hoje os jovens, tipo, se matando pra ir ver o show, ver acampando na frente do estádio pra comprar ingresso e tal. E a gente tipo, zoa, mas nossa época era praticamente a mesma coisa também. Provavelmente a gente não fez a mesma coisa pra se ver os nossos ídolos, porque nossos pais não deixavam, entendeu? Não Exato. sei.
Mas Tô pega pensando. lá. Tô tentando ver quem. Não, tipo, talvez a gente aqui, a gente não fosse, a gente seja mais comportado, mas com certeza, em geral, a nossa geração também teve disso, sim, pra caramba, assim. Toda geração É. tem seus Sim. ídolos, essas coisas. Foi. E foi, acho que o seu ponto para dizer que foi depois que ele conseguiu o papel, que a relação com o filho dele foi ficando cada vez em segundo plano. E até a hora que ele já tava ao ponto de esquecer o aniversário do filho, assim. Então, que pra mim. Esse é um traço de personalidade, assim, que é bem interessante, que acontece de modo geral. Que é quando as pessoas fazem alguma coisa ruim, assim, as pessoas, nossa, mas ele era uma pessoa tão boa. Assim, a maioria das pessoas tratam. Uma grande maioria das pessoas tratam as outras pessoas normalmente, até ter a oportunidade de não tratar mais, entendeu? Então, tipo assim, a Uhum. pessoa não nasce e vai, tipo assim, nossa, eu conheci o cara hoje e ele já é uma pessoa ruim. Aí esse é um caso desse, tipo assim, ele é um cara que já dava pra ver, assim, que ele tinha uma tendência, só que ele tinha oportunidade, então ele é um cara legalzinho. Até não ser mais. Pensei numa coisa muito Ele, maldosa, assim, é que falou assim, não. ele não esquece. Fala aí, Fael. Não, que eu pensei falando aqui que no início a gente tá falando, não, ele é um pai bom e tal, não sei o que. Ah, Aí, tipo, ele normal. saiu de um pai bom e foi pro pai normal. Tá ligado? Já viu que porque me lembrou muito aquele vídeo dos caras perguntando, tipo, qual que é o dia do aniversário da sua filha? Aí, tipo, o cara não sabe o aniversário da própria filha, entendeu? É, então, na Ah, primeira. qual que é o nome do médico dela? Tu não sabe também, sabe? Umas paradas assim, saiu do pai, Uhum. foi pro pai normal nessa situação do negócio, aí tá esquecendo o aniversário do filho. Então Mas, é não, isso aí que me deu uma pegada. da Você estava primeira falando vez, que ele era um pai bom no começo, aí eu lembrei que o Beck falou, ele tava fazendo o mínimo. Era o mínimo. Eu falei que ele era fofinho com o É, filho justo, dele. Pô, justo, Era justo. bonitinho E aí, qual que foi o meu dinâmica. argumento? Ele levou o cara pra filmagem. Assim, eu ainda tenho um pé atrás com esse cara, assim, desde o começo. então, mas aí, fala assim, eu também disse assim, era um bom pai que fazia o mínimo, o que não quer dizer que ele era um pai responsável. São outras coisas. Mas é aliás, exatamente do que ele falou, tipo, ele já não. Ele só fazia o mínimo, e não é que ele era um bom pai. Ele só era um ali, pai. aliás, denúncia. Botaram a cena fofinha dele, né? No início fazendo negocinho com a mão pra ter coisa no final do filme. E outra coisa, ele usou o cumprimento que ele fazia com o filho dele para todas as crianças do Brasil. Isso não se faz com a criança. Isso aí era o cumprimento dele com o filho dele. Especial. Denúncia. Era pra ser Exato. especial isso. Denúncia. E aí foi, acho que aí. E tipo, pior que acho que foi nessa hora também, achei que me quebrou. Foi tipo, tipo, a mudança que eu tive de visão também da primeira vez que eu assisti pra segunda vez. Que foi essa, assim. Porque da primeira vez que eu assisti o filme, eu tinha essa visão de que, tipo, pô, ele era um pai bacana e tal, tipo, dava atenção com o filho ali, tava sempre junto. Faz muito tempo que você Mas assistiu a não primeira era. vez? Eu assisti, acho que foi quando ele saiu no cinema, e eu assisti logo que ele saiu pra DVD. Tipo, ele saiu do cinema, assim, já saiu. Eu tô perguntando, mas Então, porque, assim, essa discussão de função da paternidade e tal é um negócio, assim, que foi evoluindo bastante com o tempo, porque até, sei lá, pouquíssimo tempo atrás, não tinha muito sobre isso, né? Era o mínimo, era aceitável pro pai. não, mas eu. Isso. Lá lá vai eu, tipo, fiquei semeloso aqui de novo. Mas essa minha visão, tipo, de paternidade mudou. Tipo, minha visão que eu tenho de paternidade, tipo, em, em, em obras de ficção, assim, né, mudou depois que eu comecei a namorar com a Carol, tipo, quando teve a conviver mais com a Júlia e tal. E aí depois eu fui vendo, tipo, tem várias coisas assim que a Carol faz que o pai da Júlia, tipo, não faz. Até porque a Júlia mora com a gente, né? E o pai dela, tipo, é mais pai de fim de semana. Então, a parte bacana, assim, a parte legal fica
fica pra ele, mas a outra parte, que é educar o filho acaba ficando pra mãe que tem essa, essa, essa função. É uma dinâmica assim muito comum e que agora que a gente tá trabalhando assim, conversando sobre isso assim. Então é por isso que eu perguntei o tempo, pra ver se tipo assim, a discussão fez efeito em como você viu a primeira vez e agora. Então, Tô lembrando muito de Choque de Cultura. Te lembrei do Renanzinho falando que tá exercendo o papel de. Exercendo muito bem o papel de pai divorciado, principalmente nos dias de que ele não fica com a criança. Meu Deus do céu. exatamente. Mas. E aí. Não, e pior que assim, tem muito disso que eu pego também. Acho que também tem muita influência disso também da primeira vez que eu assisti o filme, porque o meu pai não era presente também. Então eu acabava ficando mais melindrado, ainda mais que via um personagem carismático que é ele, né? Então via assim, e aí depois que a gente pega, vai amadurecendo, a gente vê que já não é só isso. Então, O carisma teve essa esconde mudança. muito defeito, assim, de modo geral. Demais. Mas Não. Suas não só carismáticas são dos filmes. perigosas. Suas carismáticas são perigosas. Tem que tomar cuidado. E aí, pô, tem aquela cena ali que me quebra quando o moleque liga pra ele, né, e pergunta, tipo, que ele brinca com todas as crianças, menos com o filho dele ali, então. Eu fico imaginando que filho de professora de turma infantil, de ensino jardinzinho, deve ter esse sentimento, né? Pô, dividir minha mãe com um monte de criança. Deve ser bem isso mesmo. Só que no caso E dele é aí, muito mais exponencial, né? Muito maior. Imagina, você chega na escola e todos os seus amigos gostam do seu pai, você não pode nem se vangloriar com isso. Eu acho que Exato. esse era o Não ponto. parece. Esse era o ponto. Se ele pudesse falar que o pai dele era o Bingo, aí eu acho que ele ia ficar até de boa. Não, acho que não, porque acho o que não. ponto é que o pai tava negligenciando ele mesmo, né? Tipo, Hum, não passava tempo com ele. E tipo, beleza, até uma tem certa parte do um, filme, né? tem um negócio. Não, mas tipo assim, já tipo, antes dele começar a ficar viciado em droga e tal, eu já tava tipo, dava desculpa que tinha coisa de trabalho e era pra, tipo, sair, usar droga com as mulheres lá e tal. Com os E moleques. tipo, já, as mulheres. E Essas já, moleques. já não tava, tipo. Ele já não tava passando tempo com o filho dele, não tava dando tempo, já não tava, tipo, prestando atenção. Eu acho que é mais isso mesmo que pegou. Eu acho que foi um combo dos dois, mas definitivamente a negligência é o que mais pega. Porque uma coisa é ele, tipo, continuar convivendo saudavelmente e a outra é ele trocar a convivência saudável por uma convivência secundária e sendo endeusado pelo resto da população, sabe? Né? Não sei. E aí, pouco tempo depois, a gente vai se afundando nessa espiral de droga. Aí, como eu me confundo nessas duas cenas, porque tem a cena que o nariz dele sangra do programa e depois a mãe dele morre. Ou é o contrário? Não sei se eu me lembro Ah, bem. primeiro a mãe dele morre, eu acho, né? Aí depois tem. Aí ele piora mais ainda o consumo dos entorpecentes. E aí. É. Ah, não. É que antes disso, é verdade. Tipo, a mãe dele morre. Mas ele tava. Que ele não recebe a notícia que a mãe dele tinha ido pro hospital porque ele tava muito doido. Ele Exato. resolveu afogar as mágoas depois de não ter. De ter ido no programa que ele ganha o prêmio de revelação do ano e depois não consegue entrar no. Ele mesmo, assim. Tipo, ele só consegue Sim. entrar como bingo. É. Uhum. E, tipo, eu fico pensando assim, puta situação bosta, você pode imaginar, tipo, todo mundo de terno lá, e no meio, só ele vestido de palhaço, assim, tipo, caralho.
Mas um palhaço de gala. Foi com gravatinha e tudo. Mas E- Ele foi de gravata? Pra mim, acho que ele tava, tipo, ele tava com gravata. de bingo. Ele tava E aí, de bingo, mas era tipo gravata gigante, mais caricato. E aí, se vocês estivessem na situação dele, não sendo ele, quer dizer, se estivesse numa situação parecida com a dele, em que você é algo que faz muito sucesso e tal, mas você não pode dizer para as pessoas que você é aquela pessoa que faz muito sucesso. Vocês estariam tranquilos com isso? The Seria Dream, já falei várias vezes, meu sonho de princesa é trabalhar naqueles negócios assim de, tipo, que bota... Um dia eu vou num evento vestido de Deadpool ou Homem-Aranha, só pra ficar dançando assim, sem ninguém me reconhecer, ia ser louco. Real isso aí, já falei várias vezes. Eu gostaria muito de ter essa experiência. Então, Animadora de torcida. Você não teria necessidade de ser reconhecido pelo seu trampo, assim. Você não tem isso. Eu falei assim na zoeira, isso é um negócio que eu gostaria muito de ter experiência mesmo, real. Mas tem algumas coisas que eu gostaria, assim, de ser reconhecida, não uma experiência, assim, pontual, né? Isso é um negócio que eu gostaria de fazer pontualmente. Mas, por exemplo, não serviço, alguma coisa nesse sentido, assim, a gente vincula muito com o reconhecimento. Eu acho que hoje em dia, acho que, tipo, hoje em dia acho que eu levaria mais de boa, mas, sei lá, uns vídeos de uns 20 e poucos anos ia ficar meio em parafuso isso aí. Mas eu fico imaginando se nesse caso dele, assim, era um negócio que, por contrato, nunca ia ser revelado. Ou se, sei lá, pelo menos na posterioridade, assim, aposentei ou, vamos Acho que dizer, enquanto o faleceu, programa- alguma coisa. Pode, ué. Tanto que fizeram o filme. Então pode. Então, nesse sentido que eu fiquei Acho que pensando era assim. enquanto ele fosse o personagem, entendeu? Aí eu acho que eu ia aceitar bem de boas até, porque fazendo um sucesso assim, aí ia ter o reconhecimento lá na frente, pensar a longo prazo, né? Então, mas assim, eu fico pensando, tipo, tá, tipo, eu aceitar os termos assim até vai. Mas agora, tipo, você ir numa premiação e você ter que, tipo, ir fantasiado, eu acho que ali pra mim já é pegado, entendeu? Já. Tipo, eu não acho que Desumaniza a nem. pessoa, né? É, pô, igual na situação lá, tipo, ele. Ele não. Os caras não tinham nem o nome dele na lista. Mas Tipo, era. isso não é muito parecido com, sei lá, você ganhar um prêmio como Lady Gaga, sendo que seu nome é Stephanie? É muito Então, mas. semelhante. Não, eu acho que não. Porque assim, eu vejo o Slipknot. Hum. Tem os personagens, todo mundo tem máscara lá e tal. Mas se você pesquisar, você encontra, tipo, quem é quem lá. Tipo, tem o. Mas quem tá ganhando o prêmio não é Você consegue aquela. mesmo. É porque é um negócio que eu vejo, ouvi, assim, falar muito, assim, de artistas que tem o seu... Isso nem é totalmente anonimato, mas a pessoa que diferencia bem a pessoa e a pessoa, o ídolo, né? Igual a gente tava comentando. Assim, boa parte das pessoas fazem isso, na verdade. Então, mas acho que assim, no caso, não é. Você não. Nesse caso, tipo, você não é reconhecido, tipo. É o personagem que é. Sim, Tipo, mas você interpreta o personagem, mas ele não é. E aí o cara vai receber um prêmio, ele não pode subir pra receber um prêmio porque tipo ninguém pode saber que é ele que faz. Não sei, porque E, é um tipo, negócio tão, assim, usual. É que no caso dele que a gente tá tendo a visão, ele é uma pessoa que, pra ele, ele preza muito por isso, né? E tal. Então, pra ele, fez um efeito maior. Mas você pensar o tanto de personagem que tem na TV que a gente só descobre quando falece e faz uma homenagem ou qualquer alguma coisa nesse sentido, ou depois de muitos anos. Ou quando ele tá trabalhando numa novela e a gente descobre que era o mesmo cara que fazia, sei lá, o Lester Mas no... eu acho que nesse caso é mais tipo por não é que é uma informação secreta, é mais por tipo a gente realmente não ter tido contato com aquilo, não sei. No caso Eu dele acho que é a realmente é mesma uma informação coisa. secreta, ele não pode tipo falar
em lugar nenhum Mas é que eu que é imagino ele. que é um contrato parecido com vários outros personagens. Fofão, eu tava falando do Lester do Mundo Big, mas que, principalmente com criança, pra não vincular a pessoa com o personagem. Né? É que eu acho. Não sei. É que eu não sei. Depende muito do juridiquês do negócio. Mas eu suspeito que ali o problema era que o contrato era muito mais limitante. Porque o Lester mesmo, tipo, de vez em quando aparecia o ator dele com outros personagens, sabe? Mas eu não acho que as pessoas sabiam, não, viu? De quem que era. Ah, o Louro José só foi descobrir depois de a internet ser popularizada, assim. Então, mas não era uma Não, informação escondida. Né? Tipo, assim, acho que ele podia falar que ele interpretava, ele era um sim. intérprete. No caso dele, no caso lá, acho, do Bozo, assim, tipo, o cara não. Tipo, você não pode falar e se apontarem pra você, tipo, falar que você tem que negar. Acho que é muito isso, assim, acho que acaba. Por mais que. E, tipo, e ainda, pra mim, o que pega mais é no caso da premiação, porque, tipo, você vê todo mundo indo lá, tipo, como o artista. E só ele tava lá como personagem, entendeu? Acho que é muito Exato. isso que pega. Eu, Sim, sim. eu acho Por que isso, eu por entendo. isso que eu, por isso que eu joguei isso aí na roda do sentido de para entender um pouco, tipo assim, então todo mundo tem tem essa necessidade de ter uma validação exterior do seu trabalho, né? Sim. Que na teoria ele tava ganhando muito bem, ele tava fazendo o trabalho dele muito bem, ele tava curtindo a vida dele, né? E só que mesmo assim, tipo assim, mesmo ele tendo dinheiro, tá no programa dele sendo top 1, não sei o quê, existe ainda a validação de que as pessoas é, das pessoas, tipo, reconhecerem seu trabalho por você, assim, no sentido de, É tipo... que no caso ali eu não consigo entender que é bem um reconhecimento do trabalho. Mas a necessidade de fama específico. Porque as pessoas próximas dele, amigo, familiar, sabia o que ele estava fazendo. Tipo assim, não pode falar, mas Uhum. sabia. Então, eu acho que não era apenas o reconhecimento, assim, mas a vontade de ter a fama em si. Fama, né? É a fama mesmo. Sim, Não é só reconhecimento. aí voltando, vocês estariam de boa? Vocês se entregariam a essa fama ou pra vocês, assim, ganhando uma grana boa e fazendo seu trampo e não precisando se preocupar em ser famoso, Ó, estaria de boas? o meu ponto assim, eu acho que ia ser muito legal, mas se eu tivesse a oportunidade de ter um papel que é muito reconhecido, que vai trazer a fama pro papel, sabendo que depois de um tempo isso aí vai ser liberado, vai contar, eu acho que é um negócio a longo prazo. É diferente, por exemplo, do Zangado, que ele prezou em se esconder. Acho, descobriram quem que é e tal, mas ele, por muitos anos, ele tentou esconder quem era. Ele não gosta da fama, sabe? Entendi. Sim. Então, mas aí, acho que aí, tipo, exatamente, é uma escolha dele. Acho que nele, no caso do filme, ele não tem essa escolha. Tipo, é meio que imposto. Mas O E que assim, você não gosta é o fato dele não ter essa opção, né? assim, uhum. quando ele assinou o contrato já foi falado, né? Não foi um negócio depois, assim, você tá aqui agora, você vai ter que se esconder. Então. Mas é que eu acho que tipo, esse argumento, assim, de que ele assinou o contrato é um pouquinho pobre, assim, porque, pô, tipo, eu tenho que engolir, eu engulo uns sapos no trabalho também que eu não precisava, mas eu assinei o contrato pra estar trabalhando lá, né? Não, mas, E ó, vamos ser aí. E aí, justos. tipo, não, e assim, no meu caso, assim, tipo, de primeira eu ficaria de boa, mas acho que conforme o tempo fosse passando, e acho que a fama do personagem fosse crescendo também, acho que eu começaria a ficar ressentido de também não ter um pouco desse reconhecimento. Você ia ter inveja do Vamos- próprio É, os personagem, pesos tipo ficam. isso? Acho que sim, acho que pega isso, porque, tipo, porra, tipo assim, o cara foi barrado de entrar na própria premiação que ele ganhou o prêmio. mas aí que. Vou colocar um ponto. Vamos lá. Se ele fosse um pouco. A gente tinha falado que ele teve os momentos de, digamos assim, de que ele entendeu, tipo, os momentos de genialidade, vamos colocar assim, né? Entre aspas aqui, que ele teve.
Só que ele teve esses momentos que ele foi do 80 por 8, entendeu? Se ele, tipo, chega lá e não tenta ser o... Ah, eu sou o Bigo! Pá, tenta crescer pra cima dos caras. Ele poderia ter falado na moralzinha, Cê- chegado, tentado chamar alguém, não sei o quê. Ok. Ou então, ele indo construindo, tentando de certa forma vincular o personagem ao poder de atuação dele, que já tinha muito disso, né? De como ele trabalhar com as crianças e esse tipo de coisa, para vincular cada vez mais e depois ele negociar novamente o contrato dele, né? Mas é o ego, né? O ego fala mais alto e a pessoa não quis nem saber. Requer Eu uma sou paciência que Bigo, é. porra, e é isso aí. É. Porque acontece muito. Tem muito personagem nesse mesmo padrão, assim, que depois segue tranquilo. Ele foi um caso muito específico de que queria muito imediato o que o personagem já tava tendo, sabe? ele tava meio surtado ali, né? Tipo, nossa. Ele só não entrou porque, justamente, pela forma como ele agiu ali, porque era só ter ido, chegado lá, Mas oi, na chama a calma, né? Lúcia, por favor. É. Tipo, pronto. Mas é o poder, né, cara? O poder é É que complicado, porque ele já tava meio surtado, ele já tava assim, tipo, querendo sentir o reconhecimento. Ele já chegou assim, oi, deixa eu entrar. Eu tava aí dentro agora há pouco. Ele, Ele já tipo, ele tinha não. um ego meio frágil, né? já. Ele tava É, meio que querendo sentir esse reconhecimento. ele é o cara que tentou exibir o carro novo pros amiguinhos do filho, né? Então, tipo, Exato. Né? E que pisou na boneca da Xuxa. Que ele simbolizou lá como se ele estivesse pisando na Xuxa. E coitado da Xuxa. O que a Xuxa tinha a ver com a treta que ele teve com a Mundial, tá ligado? Inclusive, de acordo aqui com a Wikipédia, aquela outra apresentadora, né, que ele fala, não tem como competir com ela, tal, com essa loira, que seria a Xuxa, né, o nome dela é Lulu. Então, outro rebranding aí Essa eu não do tinha filme. pegado, não. Lulu. vocês gostaram da Gretchen? Pô, tipo, De foi. tudo, eu gostei da Achei. Gretchen falar, quer saber, usa meu nome, usa minha cara, usa minhas músicas. A Gretchen ela tem essa energia, né, a Gretchen, realmente, da vida real, ela é assim mesmo. E, pô, É eu até verdade. que Calma, curti. moça. Foi. E, Eu, cara, eu tipo, não... depois eu Pô, tava vendo a cena, tipo. Os caras fizeram na internet um comparativo da cena do filme com a cena da Gretchen no programa do Bozo, assim, né? E, cara, é idêntico. É exatamente daquele jeito lá. Depois vou pesquisar, não tive ainda a oportunidade. essa oportunidade. Aliás, eu fiquei pensando se realmente teve aquela cena. Ia ser, pô, um negócio histórico, né? Dele pisando na boneca e falando doiduras pra Globo, tá ligado? Se teve esse É, negócio mesmo, foi muito doido. Eu não sei dizer. cara, eu Certeza, sei nos que, anos tipo, 80 as coisas teve. aconteciam. Eu sei que, tipo, assim, a cena da Gretchen tem. E a cena que ele tá chapado de droga, né, apresentando o programa. É que, tipo, são diferentes. Que lá, tipo, acho que pra narrativa do filme funcionar, né? Mas você vê o Bozo lá com o olho estaladão, assim, tipo, tomando, tomando o pirulito lá, chupando pirulito. É estranho, assim. Ainda mais quando você descobre que, tipo, naquela cena ele já tinha cheirado Realmente. um monte de cocaína lá. Que loucura. Eu já Que já, loucura. tipo, só o fato de ter colocado a Gretchen no programa infantil e, tipo, fez sucesso, isso que estourou a audiência, assim, já fico muito impressionado. Realmente o Brasil não é para iniciantes. Nessa época era muito louco, mas você pega a própria Xuxa, assim, as apresentações que montavam, É muito louco. os programas eram muito loucos. Eu É lembro muito do louco. Don't Wanna Short Dick Man. É, exatamente, teve isso aí. O que é? A cantora Que, de Short Dick Man Ah, foi na Xuxa cantar isso, um monte de criança em volta. nossa. Sem e comentários. aí.
A Xuxa, nossa, a Xuxa também acho que teve, não uma trajetória, tipo, igual, mas acho que dá pra isso também, que quando ela quis fazer um programa voltado mais pra adulto, que teve até um relativo sucesso, mas acho que a empresária dela não quis que ela ficasse só no público infantil. De acordo com o documentário dela, é o inverso. Ela não queria ir para o público adulto e a Marlene queria que ela Ah, ficasse é? com o público adulto. De acordo com o documentário que a Xuxa participou viva e falando um monte de coisa, né? Eu acho que entra muito o que o Fael tava comentando no começo, né? A criação dele mesmo. Então sempre tinha alguém atrás, assim, tentando ver o que dava pra montar aquela pessoa, como que o programa ia gerir e tal. Foi. E, bom, depois desses momentos aí, o pai, a mãe dele morre. Tem outra. Ele fica ali bem ferrado. É demitido. E. E tipo, agora de uma coisa, a questão da demissão dele, vocês veem, tipo, já tinha a própria emissora já tinha um substituto pra ele na hora ali, né? Não foi nem. Eu fiquei surpreso assim. Convenhamos que ele já tinha um comportamento de risco, né? Se bobear também já tinha, tipo, ali já tinha até faltado uns dias, assim, eles já, tipo, procuraram outra pessoa, o dia que ele apareceu, assim, já tava ensaiando com outro cara. E o personagem em si já tava criado, né? Aí pro segundo é É, sempre mais Hum, prático. É assim, se fosse um negócio igual a gente tava comentando, de criar a sua personalidade ali, ia ser mais complicado. Mas provavelmente eles deveriam ter. Ah, repete o que o cara tava fazendo aí, alguma coisa assim, pra agilizar o processo, né? Até a pessoa sim. conseguir. Aí é Sim, só emular, né? Que a outra pessoa já fez. exato. Porque mesmo que a pessoa tivesse a chance de colocar a personalidade dela, a interpretação dela de um jeito bacana e tal, teria que fazer um jeito transitório ali no meio, não dá pra do nada chegar com as crianças. Oi, agora eu sou um cara é. politicamente correto. Aí, assim, o. Daí depois da mãe dele morreu, ele perde o emprego e aí vai encher a cara com o filho dele no apartamento lá. Foi. Nossa, cara, tipo, isso foi. É, Troféu pra ele tipo, troféu pai do ano, só que não. Que aí, tipo, É, ele tá lá entre bêbado e aí o filho dele começa a beber também. Mas nesse nossa, ponto, eu tenho aquilo que, ali tipo, foi tenso. dar os congressos pro garoto, porque ele virou um copo de uísque, achou ruim e ainda foi lá e virou outro copo ainda. Eu já tinha parado no primeiro. E nem precisava ter, com 30 anos também eu não ia aguentar, tipo, normal. Ainda mais uísque, coisa horrível, não. O menino ali acaba com muita gente dos bar aí, hein? Pô, Bebe mais que muito cara de pó de bar, hein? foi. E aí, pô. Não, e o pior ainda, tipo, você vê como criança é. Tipo, criança perdeu a paz ainda, porque depois de tudo isso ainda, tipo, ele ainda tava. Ele não gostava do pai dele. Teve, tipo, o cara perdeu o aniversário, perdeu tudo. Deixou o moleque passou mal lá bebendo, mas Mas faz sombrinha. Faz sombrinha é, com o dedo lá, tá? o Zambinha ainda perdoa ele. Grande gesto de carinho. Resolve. Uhum. Mas tipo, acho que a única crítica que eu tenho pra fazer desse filme é essa parte, esse ato final dele, porque eu achei que foi. Ele não tem um clímax desse, assim. Tipo, tem. Tem a queda do Ele herói, né? atinge o. É. Mas, tipo, mas achei que foi muito. Foi uma descendente muito suave. Eu achei assim. Porque, tipo, já deu tudo pra ir vendo.
pra onde ele ia chegar, assim, não teve um clima, que aí, tipo, quando ele tá lá sem o filho, sem a mãe, sem coisa assim, que ele te quebra a TV e corta os pulsos ali, a gente fica achando que teve, sei lá, poderia ter criado pra ter criado mais um centro de urgência ali, tipo, se ele ia conseguir sair vivo ou não, né? Então, mas no, acho que do jeito que a cena foi criada, não despertou esse centro de urgência mesmo. Então fiquei só. É, Ah, eu eu não achei, sei, eu achei eu não sei meio. se com Baseado em vocês fatos foi assim. reais também, né? É, eu achei meio pesado, sim. Fiquei tipo, nossa, tenso. Mas e eu, tipo, eu não sabia o quão baseado. Eu não sabia a história do Arlindo Barreto. Barreto. E eu não sabia o quão baseado também o filme era. Então, tipo assim, eu não sabia se ele ia, tipo, continuar vivo ou não. E aí eu até fiquei com medo, nossa, será que ele vai morrer assim? Mas. Mas é. Mas é que eu acho que é um filme Não, também que desde a primeira cena ele vai segurando um clima estranho. A filmagem, as cores, é tudo uma cor mais igual a do Faeiro ali, meio verde, amarelo e vermelho. Tá ligado? Você tá bem, Faeiro? Todo mundo do bingo. Aí é um tipo de cor também que deixa as coisas mais claustrofóbicas, assim. Aí não, talvez então, a queda não tenha sido muito brusca, porque desde o começo parece que já tava meio baixo, assim. Hum, não, então, é porque, assim, sei lá, acho que a montagem daquelas é muito estranha, porque, tipo, eu fiquei apreensivo se ele ia morrer ou não, mas não criou aquela ansiedade se ele ia morrer ou não. Eu só fiquei na dúvida, eu não fiquei apreensivo por ele, entendeu? entendi. Acho que foi isso, tipo, apesar de ser feito baseado em uma história real, ainda é um filme de ficção, então, tipo, É engraçado. poderiam ter, pra fim narrativo, acho que poderia ter feito esse ato final de outra forma. O que você tá falando, assim, de uma apreensão maior, eu acho que eu senti mais com o menininho. Parece que eu sabia que uma hora ele ia fazer alguma coisa e eu não sabia exatamente quando. Assim. Aí ele ligou, aí ele tava bebendo perto do menino. Tipo assim, teve vários momentos assim, agora vai ser uma coisa esquisita. Agora vai ser uma coisa esquisita. Acho que eu senti mais com o menino do que com ele em si. Então, acho que foi bem isso mesmo. Acho que eu fiquei mais em choque com essa cena do que com a cena dele cortando o pulso. Foi bem isso mesmo. E depois ele descobre que. E a forma que a gente descobre que ele não morreu, assim, tipo, sei lá, né? Quebrou a expectativa, mas não de uma forma boa, entendeu? Pelo menos pra mim. Foi bacana. Eu só achei. Só queria comentar que eu achei legal a transição da cena, assim, que a câmera sai, tipo, vira assim, e daí, tipo, depois dá zoom no hospital e ele tá na cama, assim. Achei Achei que ia ter uma interessante. passagem de tempo a lá Birdman já, isso aí. Mas sabe um negócio que eu achei muito legal disso aí, dessa transição? É porque o filme inteiro, quando vai destacar o apartamento dele, onde ele tá, mostra, igual os negócios das cores que eu comentei assim, às vezes tá as outras janelas normal e só o apartamento dele tá com esse verde, uns tons de laranja, vermelho, essas coisas. E aí nessa cena Olha a é a cor. cena que tá invertida. As outras janelas estão com essa cor e a cor dele tá, do quarto que ele tá normal. Normal que eu digo luz branca amarelada, né? Hum, Achei interessante. É que aí acho que pra mostrar a mudança da personalidade dele. Então. É. Isso aí é bacana. Mas no geral, assim, tipo, eu gostei da forma. Eu ainda gostei do ato final, tipo, eu só acho que faltou, sabe, aquele clímax, assim, pra você ficar, tipo, na mesa, assim. acho que Mas, talvez a construção, a produção do filme, o que quer que seja, não te
causou assim, uma emoção muito forte, assim, por algum motivo. Então. Só É. isso. Uhum. É. Do Não jeito que ficou foi tanto. igual a B falou, tipo, eu fiquei mais apreensivo por a cena do filho dele bebendo do que por ele quebrando a TV. Acho que foi isso. E depois, acho que depois disso já tem ele convertendo, né? Ele virou evangélico. É uma coisa que eu achei bonitinho, eu gostei, assim, eu achei, tipo, achei uma boa cena mesmo, assim. É quando a Lúcia vai lá falar com ele, daí ele fala, só vou sair é mais fácil esvaziar o mar de baldinho do que eu sair da loucura. Daí ela tira o desenho do filho dele e fala assim, toma aqui pra ajudar com o baldinho. E aí ele, tipo, Sim. começa a fazer o trabalho de, tipo, batalhando pra melhorar aos poucos, assim. Achei uma bom momento mesmo, assim. O diálogo. Um bom diálogo, é. Mundial. Aí tem o E ele atinge, monólogo acho que. dele, né? Esse monólogo dele me pega um pouco. Existe. A B tem alguma coisa a comentar. Diga, B. Esse monólogo lá que ele começa a falar. Eu sei que pro filme faz muito sentido. Que tipo assim, ele é todo o filme em volta da necessidade do reconhecimento dele no palco e tudo mais, assim. E aí esse monólogo conversa muito no filme, assim. Pra dar uma fechada nisso, né? Que aí ele comenta que foi dando o testemunho dele nas igrejas que ele conseguiu externalizar isso e tudo mais. Nossa, legal, ok. Mas do jeito que montou o diálogo, agora eu não lembro exatamente como foram as palavras, aí já é eu com a personalidade dele ali, né, do filme, né? Não sei, provavelmente foi um monólogo criado no roteiro e não exatamente do jeito que ele colocaria. Mas dá uma sensação assim de que ele faz o testemunho dele nas igrejas, não por uma causa espiritual, mas porque ele Reconhecimento, né? reconhecimento de palco. Aí me dá uma quebrada. Mas eu entendo que pro filme funciona e eu acho e provavelmente é só o personagem ali pra montar. Mas me dá uma incomodada. O famoso meme do pra mim o microfone é tudo. Então. Era só isso mesmo. Fazer testemunho, porque eu gosto de que as pessoas ficam me ouvindo aqui em cima do palco. Eu achei que deu uma matada na parte espiritual do rolê, assim. Que isso, amigo? Eu também senti isso porque ele, tipo, normalmente em igreja, assim, quando a pessoa tá ali em cima falando, assim, a pessoa vai falar coisas como, tipo, eu sou um servo de Deus, ou alguma coisa assim. Aí ele fala, eu sou, tipo, um operário a serviço da arte. Tipo, ele não fala de Deus, assim. Então eu peguei um pouco dessa coisa de, tipo, ele não tá fazendo isso por um motivo espiritual. É meio que, tipo, tá meio que desligou um pouco, assim. Tá servindo ali uma função na igreja para falar com as pessoas e tal, mas ele em si, ele tá fazendo aquilo pela arte, pelo holofote, pelo que seja. Mas Eu mas também não, eu acho que não é também bem vi assim exatamente também. o que você quis dizer, mas só me lembrou, Mas assim. é próximo. É um pouco conectado, Ah. talvez. Tentei vínculo. Mas eu tenho comigo que o cara mesmo não falaria desse jeito, assim, que é só um esquema de roteiro para o filme ficar fechadinho, porque funciona. É. Então é isso, gente. Eu vou chegar aqui, acho que com isso a gente chega ao final do filme. E eu vou perguntar pra B se ela recomenda ou não recomenda o filme. Recomendo. Pior que eu recomendo, depois de uma coleção de filmes que eu não recomendo. Eu gostei bastante do filme, achei que ele trouxe vários debates aí, fez pensar em tipos de pessoas diferentes, assim, de. Como que eu vou dizer isso? Assim, é uma pessoa que tem uma personalidade completamente diferente do que da minha, por exemplo, assim, e é interessante ver e tentar entender como essa pessoa pensa, assim, né? Principalmente que é um filme baseado numa pessoa real.
entender assim quais são os pontos de vista dessa pessoa e como que foi a trajetória dela. Assim, achei bem legal. Achei bem a produção bem produzido, assim, bem pensadinho, fotografia, esse tipo de coisa, assim, achei legal. E eu achei. E eu gostei do ritmo também, assim. Vocês comentaram que na segunda vez talvez fique mais lento, mas pra uma primeira visão, assim, achei legal. Eu gostei. Recomendo. Ok. Então, Faero. Eu recomendo o filme, gostei, achei um filme muito bom. E realmente é interessante do ponto de vista. É interessante ver, conhecer a história, né? Que, tipo, claro que não é exatamente a história real, mas, né, baseado. E pelo que eu vi, até bem próximo, assim. Então é interessante conhecer essa história e, tipo, e é um filme bom, assim, eu gostei bastante, assim, de vários momentos dele, tipo, teve vários momentos que eu ri e tal, tipo, achei o ator muito bom, recomendo. Matheus. Eu recomendo o filme, eu já tinha assistido antes, gostei quando eu assisti da primeira vez. E gostei bastante de ter reassistido, tive uma boa experiência, apesar de eu ter tido um gelo no final do filme, mas é porque eu tava tomando antialérgico. Termina o filme, mas beleza. Não, eu perdi bem um trechinho final ali antes dele passar. Deveria ser o clímax, né? Mas ter reassistido foi tipo, legal, esse filme conseguiu retratar bem o que ele tava se propondo a fazer, sabe? Faz Uhum. sentido. E por ser um filme brasileiro e tudo mais, manteve a estética brasileirinha de um jeito bem legal, sabe? Bem funcional, assim. Então, Sim. foi bem legal. Recomendo. Beleza. Eu não posso de boa. Eu recomendo, não tinha nem que. É bem padrão. Padrão não, tipo, é bem. Já era bem previsível, né? Que já tinha visto filme, eu gostei de. E eu gostei de ter visto esse filme de novo. E acho que eu até gostaria de ver alguns outros filmes que eu assisti na época pra ver se muda a minha visão do como eu interpreto essas coisas, os filmes agora. E é isso, eu interpreto o filme, acho um bom relato daquela época, da história de uma pessoa também, bastante interessante. E agora também já puxando o próximo tema do próximo clube do filme, Sr. Fael, diga aí, recomenda ou não recomenda? E o próximo? O Pô, próximo filme? não Interrogação, vou interrogação. continuar chovendo no molhado aqui. Recomendo o filme, por todos os motivos que o pessoal falou sobre. E foi muito interessante ver esse recorte dos anos 80. Já que a gente não era nascido nessa época, então foi bem legal ver esse momento aí da TV brasileira. Vocês aí dos Bom, anos 90, pode ser, mas. nasceu novembro de 89 e tá metendo louco. Tá de sacanagem. É brincadeira o negócio desse. Bom, então, como eu tive uma conversa aqui com os integrantes do Clube do Filme antes de começar, e eu sugeri uma coisa diferente. A minha sugestão foi da gente assistir uma série. Na verdade, a gente assistiu os 3 primeiros episódios de uma série. E aí depois a gente volta para comentar desses 3 primeiros episódios e decidir se a gente vai continuar ou não assistindo essa série. Caso a gente decida que vai continuar assistindo, a gente vai no último Clube do Filme, sem ser os especiais, né? Revisitar isso aí e aí sim falar sobre a série, né? Como a gente estava comentando aí sobre, em determinado momento do Clube do Filme, a gente falou sobre ídolos, K-pops e tal, então eu vou trazer uma coisa da cultura coreana. Eu vou sugerir... Mano, não, peraí. Diga. Finalmente eu vou O- assistir um dorama. Finalmente você vai assistir um dorama, porque eu vou sugerir pra gente assistir um dorama.
Seu Eu ia OBS comentar- pra fazer o meu zoom. Não, não, por um momento, não, assim, por um momento eu achei que o Fael ia indicar o The Idol da a série The Wicked, Ah, do The E Wicked? aí Não. Nossa, eu fiquei com medo até agora aqui. Não. A minha ideia, eu estava, na verdade, eu vou seguir aí, eu tô indo no ritmo a vibe do Beck aí de recomendar uma coisa que eu gostaria de reassistir, porque eu já assisti esse dorama. E eu gostaria que a gente visse os 3 primeiros episódios de Itaewon Class, que tem na Netflix. Ah, falou super bem dessa. Alguém Nossa, aqui é verdade. assistiu? Além- Vocês falam bem dela aí. Além Tava até de na eu minha- e a B, mais alguém assistiu? Eu Não. nunca ouvi Não, falar. então vai ser bem interessante, então. Na verdade, tava na minha lista de coisas pra ver, justamente porque vocês tinham indicado. Chama a Carol. Verdade, aí, ó. Pô, é uma oportunidade. Pode deixar. Doraminha. Nunca ouvi falar. Beleza. Então, Se bem que esse não é tão o combinado- romântico assim. O combinado é os 3 primeiros episódios, então, né? exatamente. Se quiser assistir mais, fique, mas a gente vai falar dos. Você pode correr o risco de. Pode correr o risco de. Da gente não seguir com ele, né? Depois desses 3 episódios, mas seria interessante os 3 primeiros episódios por motivos que eu irei comentar depois. Quando a gente for conversar sobre os 3 primeiros. Beleza. Então, Eu gostei do pânico do Matheus, assim. Meu Deus, dorama. Sentiu receio. Alguém, por exemplo, eu vi que o Faero falou que ele nunca tinha assistido um dorama, mas alguém aqui assistiu um dorama? Nunca na vida. Nunca. Eu já assisti, Pra isso que o Eu Clube do assisti Filme aquele da serve. advogada. Ah, você assistiu da Pelas advogada? nossas Da experiências. advogada, muito bom. Caraca. Pô, ô B, até que a gente assiste muito dorama, hein? A gente assiste pra caramba. Caraca. A gente fez aí a sommelier de doramas pra vocês não ter que encontrar coisas estranhas. A gente fez o Fael assistir musical, agora o Fael vai fazer a gente assistir dorama. Justo. Consultoria. Então, fique aí o próximo clube do seriado, né? Filme / seriado, edição especial. Doramas, não sei como é que a gente vai chamar isso, mas fica aí os 3 primeiros episódios de Itaewon Class. Disponível na Netflix, então tranquilinho, Ok. pra todo mundo ver. Então é isso aí. Então a gente se vê daqui a 2 semanas, se tudo der certo. Tudo der Daqui certo. 2 semanas. Daqui 2 Ixi. semanas estamos de volta. 2 semanas e 3 meses a gente se vê. Ai, Alguma ai. coisa nesse range. Valeu, pessoal. Beleza, então. Valeu, Valeu. pessoal. Uma boa noite. Cruz, até mais. tchau. Boa noite. Falou.